Olá, eu sou Pan Nascimento e você está no Pan Convida, um programa que nasceu em 2018, motivado pela urgência e o desejo de ter espaços para nutrir, acolher e provocar e ter conversas inteligentes com pessoas extraordinárias. E esse ano retomamos na Cidade Maravilhosa com os mesmos desejos de nutrir, acolher e provocar. Agora, com Sandálias Ipanema, uma marca que é feita por e para mulheres e também acredita que o futuro é feminino. Sejam bem-vindos ao Pan Convida! Gritando, você tá aqui, sabia? Eu tava falando agora, eu tô muito nervosa. É o início de tudo e tinha que ser você. Então eu quero que aconteça logo. Vamos lá. E a nossa convidada de hoje, que é mais que especial, que abre os caminhos para essa trajetória linda que será o Pan Convida na edição Maternidade. Ela é mulher, mãe, vereadora, 2 vezes eleita aqui no Rio de Janeiro e assim, que tem uma trajetória e um currículo grandioso, mas que eu tenho a honra de ser a minha amiga Thaís Ferreira. Seja muito bem-vinda, amiga, ao Pan Convida. Ele existe também por você, para você. É esse espaço onde a gente quer nutrir e conectar mulheres como você, mulheres de luta, de movimento. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui. Estou extremamente nervosa. É o nosso primeiro episódio com você, isso é muito especial. Eu tô também muito honrada, né, de estar aqui com você e emocionada também, porque eu sei, quando você fala de mulheres de luta, de movimento, Sim. A gente se olha e tá falando das nossas trajetórias, né, das Exatamente. nossas crianças, da nossa vida, e eu sei o quanto que você colocou a tua energia para esse momento que é nosso e que vai ser de tantas outras, tá acontecendo aqui agora. Então, Sim. assim, eu tô extremamente feliz e realizada de estar podendo vivenciar esse momento contigo e de ser sua convidada nesse empreendimento que eu sei que só vai prosperar e que vai ser também uma experiência, acredito que inovadora e divisora de águas para esse diálogo que a gente já faz sobre as nossas maternidades que são possíveis, mas que a gente não se limita só a isso, né? A gente é tantas outras coisas, então estou muito feliz de estar te vendo aqui, apresentadora, e de ser um monte de coisa junto de você e também de poder te chamar de amiga. Ai, não vamos começar agora não. Deixa eu segurar aqui. Amiga, assim, falando do lugar de trajetória, né, assim, quando olho para uma pessoa como você, quando você vai para os espaços e tal, e o seu processo de vida, a sua trajetória pública, né, óbvio que a pessoa sempre vai querer saber mais disso. Mas eu gostaria, a pessoa que está em casa, assim, eu quero apresentar uma Thaís que talvez ninguém conheça. E eu queria começar pela Thaís sambista. Quem é Thaís sambista? Cara, a Thaís, que é do samba e que é da música no geral, é a Thaís criança do Morro de Mangueira. Esse é um verdadeiro privilégio, né? Uma sorte de ter nascido na minha família, a família que fundou o Morro de Mangueira, lá no meio do buraco quente, e que desde o começo da quadra estava lá, aprendendo sobre o samba e vivendo também o samba, né? Então, eu acho que eu tenho aí um samba ou uma experiência do samba para cada período da minha vida. Você é o samba, E aí, amiga. depois de Mangueira, foi Vaz Lobo, muito pertinho da Serrinha, então tem Império Serrano, tem Portela também, que eu tenho uma boa parte da família também naquela região. Então, sempre foi muito presente o samba do carnaval, da escola de samba, e o samba do quintal, que sempre foi tocado e sempre foi festejado pelas mulheres da minha família. Então, muito me honra falar, assim, dessa Thaís, que é uma manifestação no presente da minha ancestralidade, né? Que vai ter lá o samba de roda, vai ter o Partido Alto, essa referência, por exemplo, de mulheres como Jovelina Pérola Negra, que num partido só resolvia a vida de todo mundo. Dona Ivone Lara, que sempre teve a experiência do cuidado, né? Na trajetória dela e que fez sucesso no samba, mesmo que numa idade mais avançada. Isso é uma experiência muito importante pra gente nos dias de hoje, né? Porque a gente acha que você tá lá na política, e aí, essa sambista nunca mais vai aparecer, essa cantora não vai aflorar, vai e tem tempo pra isso, então... Olha, é exatamente isso. E você sabe que eu nunca parei de compor, assim, praticamente é essa coisa, né? De todo dia você tá ali
observando a vida ou rememorando outras experiências, e essas experiências vão te tocando e você vai transformando isso em arte. E a minha principal forma de me expressar, de fato, é fazendo música, né? Eu faço música para meus filhos na hora de dormir, faço música quando eu estou indo para o trabalho, escutei um som diferente. Então, a Thaís sambista, a Thaís artista, tá aqui todos os dias. E era exatamente com essa Thaís que eu queria conversar, porque a gente tem esse lugar, a gente tem os vícios, né, da gente se apresenta, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente às vezes não tem a oportunidade de mostrar outros lugares, porque a multiplicidade da mulher, e eu falo nesse recorte racial da mulher negra, é imenso. E essa artista, ela está em todos os lugares. Existem outras Thaíses além dessa? Eu acho que assim, essa Thaís artista, que é uma artista plural, Sim. ela é o que possibilita também a política. Sim. Eu tive esse lugar, né, de manifestação na música desde muito cedo, componho desde muito cedo e tudo mais, mas também desenho desde muito cedo, escrevo desde muito cedo, faço roupa, né, costuro desde meus 9 anos de idade. Como é que pode, né, então, amor? Mas é aquela Isso coisa, é tudo né? isso. Aí tem aquela mulherada toda lá do Morro de Mangueira, da Vila Cruzeiro, de Vaz aprendendo Lobo, a fazer, e fazendo tudo, e correndo gira, faz cabelo, faço também, faz salgadinho pra fora, faço também. Se precisar que cante, sou eu também que vou cantar. Cuidar das crianças, tô lá. Então, eu acho que esse lugar da multiplicidade, a gente não romantiza, porque a gente sabe que vem de um lugar, gente, de ausência, de necessidade, de carência de várias outras coisas. A desigualdade está aí. Mas quando a gente ressignifica isso para algo que é poderoso e que é potente, eu acho que, assim, não só ficar confortável. Eu fico confortável em ser um monte de coisa, mas eu fico mais confortável ainda porque quando eu afirmo que eu posso ser muitas coisas, a gente se torna referência positiva para elas, né? Exatamente. Para as nossas meninas, para os nossos meninos, né? Que eu tenho filhos meninos. Então, eu acho que sim, tem a Thaís, artistas são várias, e eu sou essa artista que vai do rock ao samba mesmo. Gente, é mesmo, E, amiga. ao mesmo tempo, também tem a Thaís que queria ser Masterchef. Eu falo direto dos meus meninos. Eu amo. Cara, eu vou largar tudo esse negócio de política e vou ser Masterchef. Eu quero cozinhar. Quero ganhar, não quero cozinhar, eu quero ganhar o Masterchef. Olha. Pode ser o Amadores? Aí os meninos falam, não, Amadores está muito pouco pra você, mas tem que ser o profissional. Tem que ser logo, já chegar. Calma. Mas quero fazer um monte de coisa mesmo. Quero fazer medicina, por que não? 40 anos, meu projeto é de estudar, fazer o vestibular, ir lá no Enem, valorizar essa política pública tão importante e fazer faculdade de medicina para ser médica de família e de comunidade. Tem muitas outras coisas para a gente fazer. Acho que a nossa existência ser política, você falou enquanto mulher, mulher negra e mulheres mães, ela também precisa ser uma possibilidade de mobilidade social para além de, chegou lá onde? Ainda tem muito caminho para a gente percorrer. Sim. Nossa, amiga, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo porque eu sou loucamente apaixonada por ela? Ela é demais, gente. Porque você me contempla em muitos lugares e você dá um lugar de existência. Eu costumo falar muito, né, desde lá de trás, que assim, a gente vai aproveitando com o decorrer da vida, a trajetória, a gente vai ressignificando esses lugares de faltas e tal, de possível existência. Eu posso existir em vários lugares, me deixa existir, me deixa viver, me deixa estar nesse lugar de movimento. Você falou sobre política pública, dessa trajetória, desse caminhamento. E eu tenho uma adolescente em casa, que vocês sabem qual é, e ela está muito envolvida na parte ali, né, da escola, na política dentro da escola com o Grêmio Estudantil. Agora ela está fazendo, né, o Jovem Repórter, que é um programa público do governo e tal. Ela está se envolvendo muito nisso e ela tem 17 anos. A Thaís de 17 anos, ou antes, já sabia, assim, como foi esse processo, assim, gente, eu quero isso, ou isso foi despertando com o passar do tempo, apesar não, você já sendo artista. Como foi esse movimento de trajetória pública, né? O movimento da política pública, ele foi um movimento bem contraditório. Porque em 2018, a minha mãe que me lembrou, ela achou uma carta que eu deixei para ela, eu escrevi essa carta em 1998. Em 18 eu estava fazendo 30 anos. E aí quando eu estava decidindo se eu iria ser candidata ou não, naquele momento, que foi um momento trágico, né, do feminicídio político de Marielle Franco, minha mãe pegou essa cartinha que eu escrevi para ela e nessa cartinha estava escrito que em 2025 provavelmente eu já estaria morta, estamos nesse ano e estou viva, calma. Né? Não, mas essa carta você escreveu para sua mãe? Eu escrevi para minha mãe um testamento. Que se eu tivesse filhos, que ela dividisse a minha herança e que provavelmente eu já estaria eleita.
E aí eu falei, caraca, Meu essa Deus. menininha, essa criança de 10 anos, ela sabia das coisas, porque Ela eu tô sabia entrando. muito. Eu tava entrando num processo de eleição. Naquele ano de 2018 eu não fui eleita, foi minha primeira eleição para deputada estadual. É isso que eu ia falar. Eu fiz quase 25 mil votos, mas não entrei, porque tem todos os cálculos que são feitos lá. Mas a minha mãe me fez revisitar aquela criança que já tinha ali uma promessa. Porque na adolescência, é uma promessa para si, né? Pra Que é mais si, importante. sim. Na adolescência eu estava querendo mudar o mundo, mas a partir da revolução, de um movimento mais de rebeldia, de Sim, contracultura, que é esse do rap, onde eu estava ali aflora nesse envolvida momento, e tudo sim. mais. E participei de Grêmio também, mas a minha chapa era a chapa das chapadas, porque nós éramos roqueiras. Ah, eu pensei que... Ah, gente, desculpa. Eu achei que era... Não, nem era. Eu Sim. tinha 13 anos de idade e a gente... E olha só que coisa engraçada. A chapa das chapadas era roqueira e todo mundo falava que uma das minhas amigas, ela tinha a bunda chapada, aquela coisa do bullying. E a gente já ressignificando. Então, somos chapadas sim, que a gente não vai ficar dando mole aí, botando nossa bunda pra ninguém. Que você vai Enfim. falar sobre a minha bunda, Exatamente. não, amor. Então é isso Então, mesmo. é chapa das chapadas. A gente andava até com a bundinha pra dentro, assim, na Mentira. escola. Era uma forma de... Tipo assim, amor, do meu corpo não, você não vai vir com essa Só história. a gente vai fazer a piada. E aí eu era totalmente contra esses movimentos político-partidários Sim. e crítica mesmo a essas Sim, lugar de situações. provocação. Lugar de provocação mesmo, Sim. usar a arte para poder atravessar todo mundo e atravessar de uma forma livre, né? E não Sim. encaixotada numa legenda e tudo O mais. rap é isso, né, amiga? Exatamente. E isso foi se transformando à medida que eu fui amadurecendo enquanto ativista. Sim. Eu fui ativista, fui empreendedora social e fui entendendo que para ganhar escala, para poder chegar Tinha que fazer. nas mulheres que a gente precisa chegar, na classe C, D e E, na desigualdade, resolvendo as Sim. desigualdades, a gente precisava, de fato, fazer o quê? Política pública. A gente só ganha escala com a política pública. E pessoas como nós têm que estar lá colocando a mão. Porque se a gente não está decidindo, alguém está decidindo por nós. Tem E uma aí coisa foi até... esse caminho. Só colaborando, e eu quero que você volte para esse momento, é um processo meio de infiltrado no clã, sabe? Assim, você precisa estar nesses espaços. Lélia Gonzalez, lá atrás, você sabe que eu tenho um projeto sobre ela foi essa mulher que entendeu demais. que, assim, existem muitos lugares, sou intelectual, sou isso, sou aquilo, estou fazendo movimento, vou para a porta, vou para outra, tudo, mas aí, gente, peraí, a gente tem que ser sagaz, eu preciso... em outro lugar aqui, eu preciso pensar e ter o poder da decisão em algum momento. Então, foi esse lugar da sabedoria, você entender nesse lugar, que te fez seguir para a política pública. Eu estava amadurecendo e amadurecendo também à luz do pensamento das mulheres negras, né? Que isso é muito importante. Você falou de Lélia, a gente tem aqui Bell Hooks aqui em cima, tem Audre Lorde, a gente agora, né, nossas intelectuais contemporâneas negras, falando de Carla Cotirene, de Jamila Ribeiro, Catiúcia, Azengeri. A gente Vilma, tem muita... as nossas, assim, acho que a gente foi conseguindo tirar do apagamento também, né? Exatamente. É muito importante falar de uma piedade. E a gente teve essa oportunidade de fazer uma elaboração maior. E aí, com essa responsabilidade que vem com a oportunidade, eu falei, poxa, tem um outro papel aí que eu não posso me furtar de fazer. Sim. Entendendo até que isso é honrar o legado de todas elas, né? Sim, exatamente. E aí, é esse lugar. Eu também já tinha me tornado mãe, a minha decisão para a política institucional, ela também vem com isso, com o choque de realidade. Eu vivenciei aqui no Rio de Janeiro, que foi em 2013, com as manifestações nas ruas, eu estava gestando, eu estava na rua com o meu filho com esperança ali, não era só por 20 centavos, realmente, tinham muitos interesses juntos, mas tinha uma energia de movimentação, de mobilização diferente. Em 2016, para muitos, né, e para mim também foi o ano do golpe. Eu estava gestando de novo e eu falei, caraca, Meu Deus, eu tô gerando filho sempre num ano muito importante da política. Dois momentos eu mega nasci em importantes. 88, Constituição e SUS. Peraí, gente, falei, não, tem algum significado, a gente gosta de dar sentido, né? Eu gosto, eu acho que é um lugar de falei, encontro não, mesmo. vamos fazer esse mapeamento aí de destino. E aí eu falei, cara, com números ou sem números, falando de anos ou não, eu tenho 2 meninos negros já vivos. O meu primeiro filho já tinha morrido por conta da violência obstétrica. A gente vai chegar enfim, e aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma responsabilidade com o futuro. E aí eu me movimentei real. Dentro falei, não, desse lugar. vou me apropriar desse espaço, porque senão os meus filhos vão ser os meninos do cárcere, vão ser os meninos da carência, e eu preciso que eles sejam os meninos da universidade, do projeto de repórter. Exatamente. Eu preciso que eles sejam essas crianças. Exatamente. Né? E, amiga, você fala sobre esse lugar, assim, ok, eu decidi fazer isso, só que antes você já tinha um trabalho extraordinário. Você já vinha em movimento, queria que você falasse um pouco mais disso. Eu acho que, como eu falei, né, nesse rastro do samba, do quintal, das mulheres, o portão da minha casa, ele sempre foi um portão aberto.
as pessoas que queriam pão. Tem pão velho aí? Era uma frase muito comum da minha rua. Sim. E aí, capinar alguma coisa, e ajudar uma criança, fazer o cabelo de alguém, ou pegar uma reza, uma oração. A minha avó, né, Lucila, de Mangueira, principal parteira e benzedeira lá do Buraco Quente, do morro todo. Então, eu já vim numa trajetória que era muito de mulheres da liderança comunitária. E aí eu vim continuando esse trabalho, assim, minha primeira escolinha de bairro eu abri quando eu tinha 10 anos também, porque eu estava ajudando os meus primos e os meus colegas, eu queria brincar, ninguém podia brincar porque ninguém estava fazendo dever, ou ninguém estava com nota boa, Sim. eu falei, pô, eu só tiro nota boa, vou fazer esse caminho. Sim. Então eu comecei no ativismo muito cedo, aí esse ativismo foi para a cultura, para o Sim, esporte e tudo mais, então quando eu fui ver, depois da perda do meu primeiro filho, Sim. eu usei esse acúmulo que eu tinha para fazer um projeto de educação em saúde para mães e para crianças, mães de todas as idades. Sim. E crianças de 0 a 6 Era anos, isso porque que eu queria que você... a gente estava ali e as nossas crianças também. Sim. E aí esse projeto foi um projeto premiado aqui no nosso país, né? Foi muito legal, assim, a trajetória do Mãe e Mais. E é Mãe e Mais porque uma menina, mãe de 13 anos, ela falou, caraca, agora que eu vou ser mãe, todo mundo diz que eu não posso ser mais nada. Aí eu falei, não, peraí, você pode ser mãe e mais um monte de coisa. E o que você quiser. Porque, tipo, eu tô aqui, me tornei mãe Sim. de uma outra forma e tô sendo mãe de novo, eu tava grávida do Atos. Sim. E você é mais um monte de coisa. Para com isso, se afirma e vamos lá, vamos junta. E ela se tornou uma menina mãe e mais outras coisas. Eu tive a oportunidade de participar do processo Que dela. massa. Hoje ela já tá formada, enfim, tem trabalho. E aí o Mãe e Mais, ele foi esse lugar de emancipação e autonomia para as mulheres mães através do empreendedorismo materno, que é de necessidade, mas que pode ser de criatividade também. Exatamente. E do cuidado com as nossas infâncias, porque para a mãe tá bem, para a criança tá bem, a gente tem que poder ser feliz, né? Exatamente. E nesse momento aí que você nem sabia, mas já existia um movimento do que tipo de política pública você iria fazer hoje. Mas calma, vamos chegar aí. Eu quero uma outra coisa, assim, que eu nesse processo da gente trazendo lugares, trazendo história, trazendo e até buscando, assim, esse momento do que não é óbvio, não é o que você chega em vários lugares e te perguntam no lugar da habilidade. Eu vi algumas coisas e em um momento seu de um vídeo, você falou uma coisa que me impactou muito. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Você fala que, né, depois do luto, que a gente vai chegar nesse lugar, você é mãe dos meninos hoje, você entendeu, né, ali depois do seu segundo filho, que, abre aspas, transbordei a maternidade para o coletivo. E isso me traz de um lugar de, tipo assim, esse lugar político da maternidade, ele ultrapassa e ele vai para o coletivo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que naquela época ainda não tinha acesso, quando eu falei isso, né, pela primeira vez, eu ainda não tinha acesso ao conhecimento que veio depois sobre entender que para existir uma comunidade precisa existir uma mãe. Mas eu acho que o nosso corpo e a elaboração que a gente faz da gente vai levando a gente a esse lugar. É um lugar que não é intelectual, é um lugar que é de vivência, né? Um conhecimento afetivo. E aí, quando eu me dei conta, meu primeiro filho, ele nasceu morto. Sim. E eu tive que transbordar essa minha maternidade, que ela existia. Meu peito estava cheio de leite, eu estava com muito amor para compartilhar para o coletivo. E como é que você faz isso, né? E aí, por isso que eu encontrei esse lugar de, cara, a possibilidade de maternidade que eu acho que pode ser para mim, também pode ser para muitas outras. E ela não é ruim, ela não é pesada, ela não é cheia de sobrecarga. Ela tem muito apoio, ela tem muito estímulo, ela tem muito afeto, ela tem muito amor. Então, eu transbordei no coletivo nesse sentido, porque mesmo que eu não tivesse com meu filho ali no braço para embalar, eu sabia que tinha muitas outras mães que iam precisar acessar esse pensamento. E aí eu usei as ideias que eu tinha, as ferramentas que eu tinha no momento para poder falar, cara, sabe, vamos junto, porque é realmente na coletividade, através de uma comunidade, que a gente vai conseguir, não é sofrer menos, mas é que a gente vai conseguir ser mais. Encontrar maneiras de cura, né? Dentro desse acho lugar. Que teve a ver com essa minha cura, né? Que tem um processo de luto também. De luto, respeitando o luto, inclusive. E acho que foi uma forma de eu lidar com esse luto. Eu acho que eu lidei... Quando a gente lida com o luto através da vida, né? Eu não precisava ser uma nova vida de um novo filho meu. Ele nasceu realmente depois, mas eu não fiquei concentrada nisso. Tipo assim, eu não vou me curar só quando eu tiver outro filho. Só quando eu tiver, entendi. Eu vou me curar porque eu consigo observar para as
outras maternidades e consigo ver amor e beleza nisso. Porque eu não queria ficar apegada, sabe? É uma coisa tipo que é só da Thaís. Eu acho que a gente é uma rede, né? De mães. Eu acho que isso é E importante. assim, em cada particularidade, mas ainda continua sendo mães, né? Sim, Assim, porque tem esse lugar... E quando a gente está junto é sempre muito bom, assim, esse lugar de reconhecimento, de conexão, de você saber que o que você vive, na medida que você vive, é uma experiência única, sim, porque ela é só sua, mas ela também é coletiva, porque ela fala muito sobre as outras mulheres que estão com você e ao seu redor. Então, acho que para mim fez muito sentido transbordar a maternidade de forma coletiva. Incrível, amiga. Eu queria muito poder falar sobre isso com você, porque é isso, a gente vai criando essa mulher que hoje tem um papel fundamental, né? A sua trajetória política, o que você escolheu fazer e defender, são mães e mulheres, e você criou o termo Mãe Data. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho muito lindo. A Mãe Data foi aquele lugar, né, de inspiração, num momento em que a gente tem aí uma ressignificação, né, dos mandatos parlamentares a partir da lente feminista, né? Então, a gente teve mulheres feministas sendo eleitas, isso foi muito bom. Sim. E aí a gente teve as mandatas. Aí eu falei, poxa, tem que olhar para a minha história em particular. Eu construo com muitas mulheres feministas, tô irmanada com elas, mas eu não sou uma mulher feminista, eu sou uma mulher que enxerga a vida através da mulheridade africana, e é um outro lugar de a gente reivindicar também a nossa afirmação. A nossa existência e aí dentro eu falei, desse cara, movimento. Pra gente a gestão é matriarcal, a maternidade ela não é um lugar de subalternidade, a maternidade é um lugar de potência, um lugar de liderança autêntica. Assim, não tem autoridade maior que a de um IA. Aí a Lodê vai para a rua para trocar, para conversar sobre as políticas, e eu leio a vida a partir desse lugar. Então, não posso falar que é um IA dato, né? Uhum. E aí eu falei, cara, vai ser um bagulho de mãe, vai ser mãe data. E aí data, para mim, tem um outro significado, que é o lugar da tecnologia. Eu sempre sou nerdzinha, trabalho com dados há bastante tempo, e eu falei, pô, o data não tem, gente. Já falei isso várias vezes, as pessoas às vezes não prestam atenção, mas isso é muito importante. Não tem um lugar que gere mais dados de vida do que o ventre. Eu falo a partir do ventre de uma mulher preta. Sim. A gente está ali acontecendo tudo ao mesmo tempo, as células se dividindo, o cérebro acontecendo, a gente está criando braços, a gente está criando membros, a gente está criando o que vai possibilitar a gente chegar onde quer que a gente chegue. Todas as pessoas passam por esse lugar de geração de dado. Então, acho que essa inteligência ancestral, ela precisa estar colocada no lugar central da regeneração da política. Porque a gente está num limbo muito ruim mesmo, o aprofundamento da desigualdade é real, e eu acredito que a potência das mães é que pode regenerar a sociedade. Eu acredito nisso, que tem esse poder do útero mesmo a ser reivindicado, né? E eu fiz isso com a Mãe Data na política, colocar as mães no centro da decisão. E tem uma outra coisa, né? O ator, a atriz social que mais corre atrás de direitos humanos, direitos básicos, fundamentais, são as mães. Essas mães também garantem o cuidado, para além da prole delas, dos filhos dos outros que saiam para acessar o poder, a riqueza. Exatamente. Então, assim, a política de cuidado é a política de poder. Só que ela não está sob o nosso poder. Então, eu quero usar a política para reivindicar esse poder, porque o estado de cuidado é o que faz com que as pessoas consigam se mover socialmente. O rico, o branco, de terno e gravata, ele só chega lá no lugar do poder e da riqueza porque ele teve o cuidado garantido. E, geralmente, quem cuida é precarizado. E aí a gente quem traz... cuida? A gente sabe, né? A gente sabe, né? É isso. Muita coisa. Muita coisa, amiga. Assim, você falou de muitos lugares aí, inclusive a gente passou, a gente já falou de maternidade, de coisas, a gente passou nesse cuidado e nesse afeto dentro de você se reconhecer, inclusive, nesse espaço num todo da sociedade, sabe? Assim, quem acolhe essa mãe? Essas conversas estão pensando, Lélia Gonzalez lá atrás, quando ela cria, ela fala que a gente precisa, quem é que está cuidando das empregadas, domésticas, quem é que está nesse lugar? E aí é muito doido porque a gente se conheceu nessa loucura da vida e muita coisa, eu vou tentar não chorar, mas assim, você me conheceu e depois a gente se estendeu num momento muito delicado da minha vida, onde eu estava ali, cada vez mais morrendo. E você estava aqui em campanha, né, da sua segunda eleição. E aí a gente se conecta naquele momento. Eu abri para você a minha vivência, né, de lugar, que eu estava naquele momento ali
sendo engolida pelas dores, pelo lugar, e você me resgata, você me pega lá desse lugar e você encontrou uma função para mim. Eu quero você aqui perto, você é boa nisso. Vem. E aí eu me lembro que você me levou, assim, você falou, vamos pra rua. Vamos experimentar, gente, Vamos a pra vida. rua, vem passar um dia. E aí eu passei um dia, gente, assim. Ela me convidou para passar um dia, porque assim, é uma loucura o que essa mulher faz em um dia de campanha. Ela vai para milhões de lugares. E ela, nessa história, me colocou na agenda dela, assim, ela me levou para seguir a agenda dela. Ela até perguntou, você vai querer fazer tudo? Sabe assim? E não é pouca coisa. Não é, parece, mas é assim, em algum momento é muita coisa, assim, é uma tecnologia mesmo, assim, de sobrevivência e uma sabedoria absurda que você tem, emocional, cara. Você tem uma sabedoria emocional e em vários momentos você estava ali. Você estava ali enquanto amiga comigo, aí do nada alguém fala tal coisa, liga a câmera, ela já está aqui falando para o eleitor, do nada a gente está passando a rua, ela aborda a pessoa e fala, você vai votar em quem? E a gente foi para a rua, a gente panfletou, ela estava lá, conversando com as pessoas. E aí, simplesmente, ela me leva lá e eu conheci a plenária, eu conheci o lugar onde a Marielle Franco... Tribuna, Marielle, né? Exatamente, Foi a emocionante, tribuna. né? Porque... E aí, aquilo ali, eu acho que talvez você não... Eu já dividi isso com você, que foi muito importante. E você não tem noção o quanto que você me resgatou para a vida. Mas eu acho que essas relações, assim, e acho que relações genuínas mesmo, acho que é uma irmandade muito genuína que a gente tem que ter umas com as outras. E eu acho que você tem que ter essa sensibilidade de perceber que quando a gente fala que naquele momento em que a gente está muito mal, muito atribulada, tem gente se inspirando, tem gente confiando que você vá fazer alguma coisa que vai ser importante que você faz, se você é uma referência, eu acho que isso tem que ser colocado na prática. Sim. Porque quando você me fala da sua própria história, eu falo, gente, como é que essa mulher vai estar parada dizendo que não tá... Não, ela vai funcionar, e ela vai funcionar porque ela precisa ter uma rede de apoio que faça ela funcionar. E eu acho que a gente tem que dividir o inspiracional também. Então, olha só, é difícil levantar todo dia? É pra caraca. A gente, às vezes, tem uma bola de ferro que prende a gente, que a gente não sai. Mas existe um mundo lá fora que vale a pena, mas não vale a pena só que a gente viva, vale a pena que ele também esteja ali pra gente. E o convite foi exatamente isso. Falei, você pode participar de coisas que não são nem tão grandiosas, são coisas do cotidiano. É o olho no olho, ir de um lugar para o outro. Aí entra nesse carro e vai para o outro e não sei o quê. E entra no plenário e fala com não sei quem, assina documento. É ver a vida acontecendo, te inspira a criar outras possibilidades para você. Aí é uma gravação na Pedra do Sal, eu não sei o quê, não sei aonde. Eu segui e tudo, aí assim. você segue aquilo ali e você fala, poxa, é difícil movimentar? É, puxado pra caramba. Mas tô sozinha? Não. Tem outras pessoas fazendo outras coisas que eu também posso fazer. Eu até falei, vai pra rua, eu acho que você tem que estar. Quando você eu vi agora os últimos ensaios, né, na rua, lá com os looks, eu falei, cara, é isso, Pan, esteja nesses espaços, porque a tua presença é importante e você brilha ali. E as pessoas vendo o teu brilho vão sendo contagiadas com ele também. O meu espaço, eu também brilho nele ali. E aí a gente não precisa querer, tipo, tirou meu brilho. Não, compartilha, sabe? Nós não somos... A gente já conversou muito sobre isso. Vamos compartilhar esse brilho. E eu acho que é esse lugar do encantamento que a gente tem que ter nas nossas trajetórias. Sim. Porque, assim, é bom você brilhar no seu espaço, é bom eu brilhar no meu espaço e é bom a gente brilhar junto onde a gente quiser. Então, naquele momento, eu acho que eu pude ser rede para alguém que eu tenho certeza que também vai ser rede para mim. E é rede para mim quando eu preciso. Eu falo, gente, que eu vou ver com que Pan tá usando para eu ver uma referência de um negócio, de um look desse. A gente entrega o que tem, né? E aí, vambora. E, amiga, continuando esse lugar onde a gente relembrou esse momento aqui, você falou duas palavras aí muito importantes, que é cumplicidade e estar disponível para acolher o outro. E tem lugares nossos que, assim, só a gente, enquanto mulheres negras, entende. E uma loucura da vida, eu falei com você em algum momento isso, e aí ela falou, Aí eu comentei com você sobre lá atrás eu ter trazido para as minhas redes sociais o termo dororidade. Ah, sim, sim. E aí, nesse processo, porque ela é assim, ela faz isso com a gente, ela, olha, eu tenho um presente para você. E esse presente é simplesmente, eu até trouxe ele, amiga. Ai, que lindo. Ela vai amar, ela vai ficar encantada. Trouxe porque esse conceito ele foi criado, aprofundado, agora a gente não vai se aprofundar aqui.
E esse livro, a Thay simplesmente me presenteou com o livro e com simplesmente o autógrafo Ela da fez uma Vilma dedicatória. Piedade naquele momento tão doloroso que é o significado disso aqui, né? Porque, em termos bem simples, dororidade nada mais é, ou muito é, a cumplicidade das dores de mulheres negras. Porque, assim, o feminismo, um tanto, não contempla as nossas dores. E a gente precisa muito ali pontuar esses lugares, mas, assim, recomendo a leitura, é para a gente entender outros lugares, assim, tem muito mais aprofundamento. Acho que a Vilma cria esse termo no lugar de fazer existência em outros lugares, assim, do amor, a falar a partir do afeto, do acolhimento para todas as pessoas, né? Então, amiga, foi muito significativo para mim e eu queria saber como foi, assim, você chegou para ela e falou, olha... Foi bem assim, né? De verdade, a Vilma, ela é uma mais velha que a gente tem que pedir bênção para ela ser super disponível. E quando eu falei com ela, eu contei para ela a sua história e falei, cara, você não sabe o alcance disso. Tem uma jovem, mulher, mãe e tal, que passou por essa experiência e que tem um conteúdo, que foi um conteúdo muito divisor de águas na vida dela enquanto criadora, que é fulana de tal, e falei de Pan e tudo mais. E ela falou, nossa, eu quero conhecer. E a ideia era te entregar nesse lugar de abraço, né? Mas você estava realmente naquele momento. E aí a gente não conseguiu fazer esse encontro. Tentamos, né? Foi, E aí eu falei, não, esse livro vai ter que chegar, a gente vai dar um jeito. E ela foi muito generosa de, além de, né, dar o presente pra Pan, ela também deixou esses livros lá pra gente do gabinete, que o pessoal falou assim, você vai pedir livro pra sua amiga e não vai ter pra gente. Eu falei, não, gente, calma, rolou nada. Vai ter dororidade pra todo mundo. E foi muito especial, porque realmente quando você, acho que é sobre esse lugar que você falou, a cumplicidade, disponibilidade e você sentir que você é visto de verdade. Sim. Porque às vezes você conta a sua história, é um marco super importante, mas as pessoas estão tão naquela vibe do feed que rola pra baixo. Na prática não vai. E a pessoa não assimila, não absorve o quanto aquilo significa pra você. Quando você falou da sua história, naquele primeiro dia, naquela festa, lá do negócio da nega, eu falei, cara, tem uma coisa que é importante. E eu tenho esse acesso à Vilma. Eu falei, então por que não a gente fazer isso chegar? Cara, você lembrou uma coisa muito importante, amiga. A gente se conheceu, olha isso. E aí foi nesse lance que... A gente se conheceu nesse evento e era dia 25 de julho, no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, caribenha. E a gente teve essa oportunidade, né, de estar ali falando histórias cruzadas e foi muito rápido. Esse lugar de troca. E vocês querendo dica de outro rolê. Eu falei, tá, o dica do rolê eu dou e tal. Foi, aí eu fui depois pro baile. O baile Black Bomb, Black da Bomb. Sami Brasil. Procurem saber, Black Bomb Sim. é quem tá tocando a cena aí da Black Music no Rio. Muito importante movimento. Há anos, um projeto extraordinário. E o charme é passinho, o passinho do charme é patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, sabia? Sabia porque você fez isso, né? Você que fez. Essa e muitas outras. O Dia da Transista. Tem um monte de coisa aí nesse bojo, mas isso foi importante. Eu falei, cara, tem uma possibilidade aí de... E eu acho que essas relações intergeracionais também são muito importantes, né? Sim. Porque às vezes é isso. Muitas pessoas não conhecem Vilma, não sabem da importância, e a gente tem uma pessoa que veio do lugar que você veio, fazendo esse tipo de conteúdo com responsabilidade, e deixando acessível esse conhecimento dela, esse conceito que ela criou. Então, isso realmente me tocou profundamente. Eu falei, preciso ligar essas duas pontas, preciso acender essas redes e te presentear também com essa mensagem de força, né? Porque o que a gente estava compartilhando naquele momento era sobre isso, né? Exatamente. Casou perfeitamente, amiga. Eu sou muito grata e eu precisava trazer, eu precisava de verdade que você fosse a primeira na abertura de caminhos, porque é nesse lugar onde a gente se assemelha de pedido de bênção mesmo, em vários lugares, para essas mulheres, porque essas intelectuais pretas, elas estão aí, a gente precisa celebrar essas mulheres, né? A gente falou de muitas outras aqui, da Carla, que é baiana, é a Bahia, né? Da Joyce e muitas outras, e te celebrar também, por isso que eu falei para você que você é a protagonista desse episódio, foi muito bom te ter aqui. E agora... Amei. E agora, a gente vai por um momento, assim, eu vou estrear esse quadro com você. Ai, gente, agora, vou me preparar aqui pra essa estreia. Aquela dela tá com medo, amiga? Calma, tá tudo certo. Tem lá esse negócio de quadro aí. Esse quadro, a gente tá estreando ele com você, tá? Porque sempre nesses programas de entrevista tem essa coisa de um quadro que é um bate-bola, mas o nosso... é uma outra história. Amo estreias. Amo estreias. É uma outra história, porque o quadro em si, ele tem uma ideia de te trazer
a Thaís, mais para o íntimo. Mais pro Sabe? íntimo. Inclusive, gente, eu tive uma ideia aqui agora, louca. Meu Deus, aí, gente. Não, assim, qualquer coisa a gente corta, mas será se daria pra rolar um negócio de uma luz, assim? Só pra gente Fazer um mais climinha. íntimo? É, o Um climinha, climinha. amiga, exatamente. Climax, Rola aí. gostei. Gente, que rapidez essa equipe, gente! Amei, hein? Gosto do rosa. Você gosta, assim, entendeu? adoro. Rola uma coisa aqui de íntimo, amiga, assim, coisa nossa. Uma Tô coisa do passando. amor, uma coisa... Entendi. A gente falou aqui nesse lugar de existência da mulher e tal, a gente falou de muitos lugares e essa parte das nossas vidas, muitas vezes, inclusive para mim, essa senhora que vos fala, não é prioridade. Mas eu quero saber, dentro aí da vida pública, entre um plenário e outro, entre uma história e outra, uma campanha e outra, como tá essa mãe em movimentos, se é que você me entende, com o Hudson em Aquela casa? coisa do movimento pélvico, né? Sim. Entendo. Pode falar. Então, você tá preparada? Eu estou super preparada. Eu tô Não, aqui, eu ó. sou uma pessoa muito livre, né? Então eu tô sempre preparada. Uma mulher casada, porém, bem liberta. E ainda bem, né? Porque é isso. Então, por favor, habla, amiga. A gente tá aqui pronta, né, gente? Aquela Agora pergunte. pergunta-se como é que tá esse Ah, tá. movimento. Não, a gente tem... Como é? Pergunte, ela quer uma coisa direta. Eu vocês pensei que era viram, quadro, né? eu pensei que era bate-bola, mas já entendi. Ah, tá. A minha relação com o meu marido é uma relação muito inusitada, assim, nunca tinha acontecido na minha vida. Uhum. A gente começou a namorar em 2022, Sim. Ontem. ontem, e aí a gente começou especificamente o nosso primeiro date, assim, nossa primeira Sim. ficada, que a gente fez movimento pélvico, ela aconteceu Eu amo o movimento Pois é, pélvico, movimento muito pélvico. bom. Eu quero usar no muito. dia 2 de outubro de 2022. A gente estava comemorando a eleição, Lula no segundo turno. aquele negócio... Nosso sexo também é político. E a gente descobriu no dia 28, depois que eu tava grávida. Porque eu, assim, foi batata. Menino, foi... Queijo mineiro, né? Literalmente, Meu marido né? é mineiro, então queijo mineiro tem uma coisa... tem. Gente, Foi arruma um batata. mineiro pra mim. Foi Aquelas- batata. E aí, assim, nós de namorados, a gente partiu. A gente começou a ficar ali no finalzinho de setembro. Sim. Dia 29 de setembro, primeiro beijo. Sim. Dia 2 de outubro, primeiro movimento pélvico maravilhoso, feliz da vida. Bom mesmo, até hoje Não, tá, mas, ó, tá bom igual. com proteção, com contracepção, anticoncepcional em dia, pílula do dia seguinte. Mentira. tudo E esse isso. movimento bateu de verdade. E aí, eu, especialista ali na parada toda, um dia a gente ficando, comendo uma pizza em casa, eu falei, cara, Foi. minha menstruação tá atrasada, mas eu achei até que eu fosse menstruar, porque tem um sangramento ligeiramente rosado. Falei, você sabe, você quer aprender sobre as coisas que eu estudo? Isso pode ser a anidação, quando o óvulo é fecundado, fui fazer toda a explicação da tia lá, E ele especialista. só- Aí ele, você tá brincando, né? Eu falei, não, é real, eu posso estar grávida. E aí ele, pai de primeira viagem... E aqui assim, mas como Não, assim? tem se que lá fazer na o hora teste. Vamos fazer o teste. Aí Lula ganhou, Flamengo também, ele é super vascaíno. Eu falei, cara, se o Flamengo, eu falei, se o Flamengo não ganhar, eu faço o teste de gravidez. Mas se o Flamengo ganhar, cara, a barriga vai aparecer e vão descobrir que eu tô grávida. Pra mim tá tudo certo. Eu já sou uma mulher de 35 anos, então tipo assim, não é uma coisa, nossa, engravidei agora. Se eu engravidei. Não é doença, é mais um filho, vou parir, vou ter e tá tudo certo. Sim. E aí ele, na ansiedade total, compramos o teste na farmácia. O movimento pélvico pra gente é a coisa de todo dia, né? E aí, então, eu queria mas saber, a gente essa continua escala assim. tá como? A escala, Não, a gente assim? continua assim, porque com a gravidez veio pra mim uma onda de hormônio muito boa, né? Então, assim, ele fala, ai, que amiga. saudade da Thaís gestante, que a Thaís gestante... Talvez eu A precise Thaís disso. gestante... Não, a Thaís gestante tá estava arrependida, querendo não fazer disse isso. peripécias. Thaís gestante não sabia, né? Aquela coisa toda. Mas a gente teve todas as fases, né? Porque foi gestação, aí fomos pro resguardo, puerpério, né? Uma fase ali que é mais complexa da gente entender, se reentender com o nosso corpo, o neném e tudo mais. E agora o Ben já tá com 2 anos, né? Então, Essa Ben... escala hoje tá o como? Ben Assim, é só mais- pra gente saber, ai... Não, pontual. a gente é de todo dia. Ih, O problema... menina! Mas sabe qual é o problema de ser de todo dia? É o dia que não. Quando tem um dia que não, aí, meu Deus do céu, o pessoal sobe no escape. Falei, gente, sério, eu tava falando com o Hudson Mas hoje. você? Não, às Os vezes, dois? depende, varia. Às vezes eu, às vezes ele, mas hoje aconteceu uma coisa engraçada. Não, hoje tem, Ontem. gente. Hoje tem.
Amanhã também. Mas aconteceu uma coisa engraçada ontem. A gente desesperado. Meu pai passou mal, fui no hospital com meu pai de noite. Cheguei em casa 11 horas da noite, estudar pra prova do João, botar o bem pra dormir. Aí ele falou, caraca, cara, isso tudo pra gente transar. Eu falei, cara, Hudson, peraí. Você tá falando como se a gente tivesse transado há, sei lá, um mês atrás, cara. Ontem de manhã. Hoje de manhã. Porque às vezes é de manhã melhor do que de noite, cada das crianças. Você tem essa coisa? A gente tem. No caso, não é por conta, porque é isso, né? Porque Tem a gente tem que criança em casa. manejar, gente. Olha só, imagina ter sexo em dia, todo dia, com 3 crianças, 2 cachorros, sogra, pai, mãe. É E um todo plenário, mundo, uma vida uma pública. vida para dar conta do mandato. Então, assim, mas eu realmente, assim, dei sorte de ter uma pessoa que tem a mesma pegada de vitalidade que eu. É bom. Ele tem alguns anos mais jovem, então eu tô naquela linha de mulheres Já que tô anotando preferiram aqui, mais se jovem, relacionar com homens mais mineiro. jovens. A disposição é boa mesmo, ele não fez 30 ainda, ele tá com 29. E aí a gente tem mantido uma boa média, assim. Pra gente é o que funciona. Todo dia uma boa média. Aí no dia que fura, já viu, né? Meu Deus do céu. Amiga, assim, eu tô muito Mas feliz sexo por é você vida, e sexo com é vida. depressão. Não, Porque, não se amor, deprima, sexo é vida. Eu não... Nem com a filha grande, gente. A minha filha fica mandando eu sair, eu nada. Vai, mulher. É assim, eu não vou entrar nas minhas Mas, semanas, não, cara, porque senão a gente chora. Ó, mas Não, o transe do orgasmo, ele é criativo. Eu preciso disso pra continuar criando. Eu preciso gozar. Disso, amor, É real. verdade. Isso aí é da intimidade. Eu preciso gozar. Gozar para criar. Meu Deus. Gente, não, eu vou terminar o programa. Me diz Não, falou que era pra ser... Era Thaís que, né? Eu amo, Thaís, eu amo. Eu quero saber Thaís uma outra não está coisa. na institucionalidade. Você é uma pessoa, né, coletiva, você tá pra fora, assim, né? Você tem um movimento livre, coletivo. Em casa, nessa relação também acontece? Não, Desculpa, amiga, a gente tem um relacionamento fechado. Pra gente faz bem ser um relacionamento Mas fechado. visita não, visita. Não, sem visita. A gente não gosta de marmita nem de visita. Nem nada. Não, a gente quer aquela coisa ali nós dois, sabe? Meu marido é um homem do interior, um jovem senhor. Mas acho que é o que funciona para nós dois mesmo. Acho que para a realidade de vida que a gente tem, até por conta dos acessos, né? Sim. A gente precisa de uma certa segurança para várias coisas. E até, assim, eu falo isso aqui no espaço seguro e por conta da nossa bolha protegida. Porque muitas pessoas tendem a utilizar as falas de mulheres negras sobre a sua própria sexualidade para ligá-las à promiscuidade. Você está falando aqui de sexo em dia, de gozar é vida, a gente sabe que nem em qualquer espaço as pessoas podem usar isso, né? Até você chegar no surubão e poder falar abertamente, sabe que isso pra gente não rola, né? Você tá entendendo, né? Exatamente. Inclusive, o motivo da gente criar esse quadro, ele tem justamente a ver com a gente falar com responsabilidade e também entender que essas mulheres que estão lá, a gente deve falar sobre isso e naturalizar essa pauta. E a gente, de fato, precisa ter esse cuidado para que não fique, isso é importante, não fique uma brincadeira com lugar negativo, com lugar onde você, como você mesmo falou, promíscuo, com a ideia de... porque sempre querem não relacionar pode. a Isso gente... aqui é um lugar de liberdade mesmo falar sobre esse assunto, principalmente quando a gente faz o recorte de mulheres. Porque os boys estão aí falando à torta e à direita. A gente, quando fala, rola um lugar, rola uma resistência. E aí a gente fazendo um recorte racial mais ainda. Exatamente. Então, eu amei que você entrou super no clima, porque é esse lugar de serenidade. Você é muito serena, né, amiga? Você tem um lugar de sabedoria muito. E você, sendo essa figura... É isso que tá no meu mapa, minha Vênus tá em Leão, então essas coisas... Aí tem um negócio. Pra gente finalizar aqui, porque eu amei essa parte assim sua, que você... Só pra finalizar, a última pergunta, juro. Diga. Porque também tem a ver com esse lugar de liberdade do qual a gente tá falando para essas mulheres. Quando a gente fala sobre esse lugar ativo, até usar a palavra, não sei nem como é que vai ser isso, mas de transbordar, né, de gozo, de tal, é importante a gente pensar nesse lugar único, assim. Existe um momento para você ali, criança, marido, viajou, papapá. Esse é um lugar presente para você? Tá sozinha indo para esse plenário? Eu amo meu plenário. Eu acho que, assim, existem os momentos de intimidade que são a dois, mas tem que existir. Eu acho que isso é um lugar de autoconhecimento do seu próprio corpo, de liberdade, de emancipação também. Tem que existir um momento em que você devote o seu prazer a você.
Porque é isso. Se a gente não isso. encontrar prazer na gente, não tem como a gente encontrar no outro e nem dar prazer ao outro. Exatamente. Eu acho que esse compromisso com a responsabilidade, até com a nossa própria saúde reprodutiva, né? Ele tem que estar ligado. Porque não é uma situação de promiscuidade ou de vulgaridade, como já foi relacionada. Sim. A questão da sexualidade é uma questão de saúde, é uma questão de bem-estar. É sobre vitalidade mesmo. A gente tem Aí entra especialista de falar que para a gente manter os nossos hormônios bem regulados, a gente precisa estar com essa máquina funcionando também no lugar do acesso ao prazer, que está relacionado com você mesma. Eu acho que seu lugar de intimidade, então eu cultivo esses momentos, sim. Eu acho que também não tem a ver com, assim, uma hora, um dia ou um lugar. Eu acho que quando você tiver vontade, você tem que se conectar com você mesma. E junto de alguém também é bom fazer, mas eu acho que essa trilha de encontrar, né, e de devotar prazer a você, eu acho que é uma coisa que deve ser cada vez mais difundida entre as mulheres com naturalidade. O desenvolvimento da nossa sexualidade ele é natural, desde que é adequado, né, e sem violência, como a gente vem falando, e sem ficar presa a isso. Esse autoconhecimento é importante por conta disso, né? Exatamente. Ai, amiga, meu Deus, eu ficaria horas aqui falando com você. Eu amei te ter também aqui. amei. Você potencializou o lançamento desse quadro. Porque Lancei esse quadro com tudo, né? O Hudson vai ficar tímido. Eu amo. E, mas assim, eu gosto de deixar ele tímido. Eu quero te agradecer em outros lugares, assim, porque é muito importante que você esteja aqui estreando tudo com a gente. Assim, eu quero te agradecer pela sua existência, por você me salvar em muitos lugares, pela mãe que você é, pela mulher que você é, pela essa figura pública que você é, onde você está lá, pensando em nós, mulheres negras. E eu tenho até um presentinho. Olha, mimos recebidos. Mimos. Não é todo dia não, tá? Ah, tá. Você acha que a gente brinca o quê? Ai, que maravilha, gente. Um presentinho pra gente... Olha, amei. E depois você olha com calma, mas assim, para finalizar mesmo, agradecendo pela sua existência mesmo. Eu quero muito que você entenda que esse programa ele só existe também porque você esteve lá me resgatando. Eu, de verdade, assim, fico mais uma vez muito feliz, muito emocionada de ver você brilhando no lugar que você precisa estar, que é um lugar de comunicadora para uma massa de mulheres que precisa que essa voz mesmo, do seu jeito, com a sua gargalhada, com os seus tiques, assim, de comunicadora mesmo, né? Que é um lugar de carisma. Eu acho que essa ativação de carisma que você faz, ela é muito preciosa, tem que estar mais nas redes, a gente não tem que só ficar dando ibope para pessoas que lucram com a nossa desgraça. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais as vozes que levam a gente para lugares que não são lugares superiores. Não, gente, é um lugar de bem-estar. Eu acho que a gente precisa ampliar. E eu fico muito feliz de você estar sendo tão bem cuidada por essa equipe que está atrás das câmeras. Amor, a família, nesse cenário, a família, tudo incrível. E fazer parte disso realmente me enche muito de orgulho. Estou muito orgulhosa de participar do Pan Convida, dessa abertura de caminhos. E eu acho que é isso, que sejamos águas junto cada vez mais, né? Sejamos águas, amiga. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Ai, ela ali com o bibio dela. Minha gente, é assim que a gente estreia, né? A gente é um povo de afeto, a gente é um povo forte, de potência. E esse episódio é, de fato, o que a gente quer transmitir para o mundo, o real, a história, o contexto, a provocação. Por isso que a gente começa dizendo que o Pan Convida é esse lugar, né? Para acolher, para nutrir e provocar. Então, eu estou muito feliz, de verdade, assim, da gente ter começado com você. E assista o Pan Convida. Fala aí, amiga, tu que deixa vou te chamar. Assistam, estreia imperdível, Pan Convida, um espaço seguro de comunicação entre mulheres negras, sobretudo, mas com todas as comunidades, com todas as pessoas que estejam interessadas em vozes que impulsionam e potencializam a cultura do bem-estar. Ai, meu Deus, eu sou muito apaixonada por ela, gente. Acho que é sobre isso, né? Gostoso, bem-estar. Calma. Não pode. Calma. Tá já ia abraçar, eu também eu quero abraçar. Eu só queria pegar na sua mão mesmo pra agradecer esse momento. E assim, imagina. Agora desamarra, gente. Aquelas loucas. Vamos, gente! Estreamos, tá? Estreamos. Amei.